Fala, meu amigo, seja bem-vindo ao último vídeo de Cartola, né, do ano, porque é a última rodada. Nós fomos bem na última rodada, acho que fomos bem sim, se bem que nós acabamos... Eu falei pra vocês que eu queria ver a escalação do Fluminense, e quando comprovou que ia ser um time inteiramente reserva, né, eu queria arriscar. E o nosso único erro foi o Endrick, né, o Endrick acabou não fazendo praticamente nada, né, se bem que o Palmeiras teve 3 gols anulados, tá? Se você viu o jogo, e um deles era a assistência do Endrick, mas acontece, né? Sinceramente acontece, mas de resto nosso time foi bem, foi muito bem, bem estruturado, né? A gente tinha Hulk, Soares, o Murilo foi muito bem também, né? Zé Rafael também deu assistência, enfim. Só por curiosidade, a gente tá com 2.972 pontos. No Nacional, isso aqui eu acho que a gente voltou a subir pra 150, eu não sei, 163. Então fica nessa gangorra, tá? Bem, vamos ver o que a gente consegue na última rodada, tá? Pessoal, adiantando só as unanimidades, como vocês sabem que nós fazemos, eu só vou falar uma coisa, né? Eu costumo não simular essas desgraças de, de placar, até porque acho que zica, mas assim, vocês têm que ter noção de duas coisas, na minha opinião. Primeiro, graças a Deus esse jogo aqui, que não vale nada, mas não vai ter pro Cartola. Então a gente vai ter as escalações de todos os times, então isso é muito bom, tá? Todos os jogos são amanhã, na quarta, não esqueça de escalar. E vamos ter as escalações de todos os times, graças a Deus. A gente não vai mais ter essa desgraça de, será que eu ponho tal boneco, tal. E eu, por exemplo, queria colocar o John Arias, será que joga? Tá falando que não. Mas pode ser que apareça aqui. Então, não vai ter esse problema. E outra coisa, tem 3 times lutando para ser campeão, né? Campeão brasileiro. E tem 3 times lutando para não cair. Santos, Vasco e Bahia. Vamos lá, eu vou... Jogos que, sinceramente, não tem nada a ver com nada, eu vou pôr um empate genérico aqui, tá? Só pra a gente. E aqui eu acho que o Internacional ganha do Botafogo, porque o Botafogo é o maior pipoqueiro da história do futebol, tá? Enfim. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, porque o saldo de gol do Palmeiras, ele é tão grande em relação mesmo ao Atlético e Flamengo, que pra vocês terem noção, o, teria que acontecer uma vitória do Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro tem muita dificuldade de fazer gol, a gente sabe disso, é sabido. O Cruzeiro não vai querer ajudar o Atlético Mineiro. Eu duvido que vai querer ajudar. E o maior placar que a gente viu no ano do Cruzeiro fazer jogando em casa foi contra o Bahia, foi 3 a 0. Então, 3 a 0 aqui. E por 1-0 aqui. Pro Atlético Mineiro ser campeão na última rodada, ele teria que fazer 7 gols, 6, 5, isso, 6 gols aqui. Ele teria que fazer 6 gols no Bahia. Assim, eu não falo que futebol, né? Obviamente não. Né, matematicamente dá, mas assim, é um pouco improvável. E o Flamengo, coitado. Coitado, entre aspas, né? Porque o Flamengo ele se embananou sozinho, perdendo 3 a 0 pro Galo em casa. O Flamengo precisaria de 15, né? Ele nem dá pra fazer aqui, ele não aceita. Mas assim, 9, você mete 9 gols aqui, teria ainda que tirar mais. Puta, mais 4 e tal. Teria que ser uns 14 gols aqui. Cara, é improvável, não vai, não duvido que aconteça. Mas assim, mesmo que o Cruzeiro a vença, eu acho que o placar mais padrão que a gente vê no campeonato seria 1 a 0 aqui. Mesmo que aconteça essa vitória do Cruzeiro. Aí meio que ferrou também até pro Atlético Mineiro. Teria que fazer 8 aqui, ou 7, 8, 7 andar, 8. Tá, aí o Flamengo então teria que fazer mais, nossa. Então, eu acho que o Palmeiras virtualmente é campeão, tá? Baseado nisso, a gente pode tomar algumas premissas, por exemplo, o Atlético Mineiro vai fazer a parte dele, né? Tenha certeza disso, ele vai tentar buscar gols. Baseado nisso, e o Bahia também não tá nada maravilha, né? Jogando em casa, ele inclusive vem tropeçando pra caramba. Eu não tiro o Hulk dessa rodada, uma rodada muito difícil, e um cara que tem média básica, você sabe disso. E eu acho que eu vou dobrar com o Hulk Paulinho, cara. Sendo bem sério pra você. Paulinho, inclusive, é melhor como visitante, tá? Das últimas rodadas, vem fazendo muito gol. Essas mitadas de 14 pontos aqui é mais como visitante, porque o Atlético Mineiro é o melhor visitante. Eu acho que ele é a melhor campanha do retorno. E ele tem, como visitante, eu acho que é a melhor campanha também no retorno, porque ele inclusive ganhou de Flamengo, Bragantino e Palmeiras, né? Vocês sabem disso. Então, o Atlético Mineiro, tendo o Bahia vindo pra cima e tendo que se expor porque o Bahia precisa ganhar, a gente já vai chegar na simulação de baixo aqui, eu acho que vai dar muito espaço para o Hulk Paulinho. Eu vou dobrar o Hulk Paulinho, tá? Mas se você não quiser dobrar, eu deixaria pelo menos o Hulk, tá? Ou o Paulinho, né? Um dos dois você tem que ter, tá? Essa é a minha opinião. Volta aqui no simulador. Agora, vamos analisar aqui. Faz conta que
olhando a tabela de baixo, faz conta que o Bahia é guerreiro e ganha aqui. Se bem que eu acho que vai ser com gols, então talvez um 2x1, beleza. 2x1, eu acho que... Vou falar uma coisa pra você, o Santos tá jogando muito mal, não vai ter Joaquim. O Marcos Leonardo tá lesionado, tá estranho, virou reserva. Inclusive ele chegou atrasado, não vai nem começar jogando. Ele entrou no segundo tempo contra o Paranaense. Ele chegou... Ele vai ser multado pelo Santos porque ele chegou atrasado lá no avião. Tem notícias disso, porque ele ficou puto que ia ser reserva. Então assim, tá muito estranho o clima do Marcos Leonardo, inclusive no Santos. Inclusive na última rodada, precisando dele, né? E o Fortaleza, sinceramente, eu acho que é mais time. Tá jogando melhor que o Santos. Naturalmente, ele foi vice-campeão, né? Ele foi finalista de Sul-Americana. Fortaleza, vocês têm que lembrar disso. O Fortaleza é mais time que o Santos tá jogando muito mal. Óbvio que tem a mística da Vila. Pode ser que o Santos ganhe o jogo. Mas eu, sinceramente, eu não sei, viu? Acho que é 1x1 aqui, 1x0 Fortaleza esse jogo. Então, vamos simular assim, por enquanto. E eu não sei o que dá aqui, sinceramente. Eu não sei se dá 1x1 ou 1x0 aqui. Então, assim, ó. O único cenário que o Bahia passa... O Bahia teria que ganhar aqui, né? Aí o Santos tem o pior saldo de gol de tudo, de todo mundo junto aqui. O Santos perderia, só que se ele empata aqui, o Santos também cai, então não serviria. Se o Bahia vence, o Santos tem que ganhar, contanto que o Vasco ganhe. Mas assim, se der um empate aqui, cai o Vasco. Então tá tudo muito embramado aqui, né? Então assim, nenhum desses times aqui vão ter o luxo de tipo, tamo de boa aqui, tamo empatando. Não, eles vão ter que ir pra cima. Então, assim como eles vão pra cima, deve dar espaço também. Então podem ser jogos com gols aqui, tá? Vocês têm esses 3 jogos aqui, ó. Vasco, RB, blá blá blá. E Bahia também e Atlético Mineiro. Aqui acho que deve ser jogo com gols. Bastante gols, né? Bastante gols, como diz. Aqui deve ter bastante gol. Aqui eu acho que também. O Santos vai pra cima, mas pode ser que tome contra-ataque. Iago Pikachu, Caleb, né? Ou se o Santos ganha 2x1 aqui, eu acho que ele se livra de qualquer coisa. E o Vasco tem uma trolha aqui que o Bragantino é muito forte, cara. Muito bem treinado. Não vai ter capixaba, mas ainda é um time muito bom. Né? E um cenário que o Bahia se safa mesmo com um empate. Aqui não dá. Teria que ser derrota do Vasco, eu acho. É. Aí nesse cenário que o Bahia empata e o Vasco perde, cai o Vasco, tá? E mesmo que o Santos empate, ele tem mais pontos. Então vocês viram como que tá embolado aqui, né? A última rodada, tá? E aqui eu acho que, sinceramente, eu acho que é Palmeiras, cara. Acho que é 0x0 ou 1x0 Palmeiras. Acho que o Palmeiras ganha esse jogo. E aqui, não sei o que dá isso aqui. 1x1, 2x1, não sei. Vou deixar um empate aqui também, mas enfim, não sei que... aqui eu não sei o que dá. É um jogo muito difícil. Então, vocês já têm uma noção do que esperar desses jogos, né? Pode ser tiroteio, também tiroteio aqui. E aqui talvez seja um acordo de cavaleiros aqui, tá? Porque o Cruzeiro não quer ajudar o Galo. Ele não tem mais risco de cair. E naturalmente ele já tem dificuldade também de fazer gol. E o Palmeiras pode ser campeão, inclusive, perdendo, né? E é um SG bem provável aqui. Palmeiras, talvez um SG mais arriscado, o Galo. Talvez um Bragantino também. Ou até um Fortaleza, se você... ou o Flamengo. Então, assim, se você pensando em fechar as zagas, né? Acho que talvez Palmeiras, Galo aqui. Pode ser sim que aconteça isso aqui também. O Galo tem uma defesa muito sólida jogando fora de casa, tá? Então é isso. Rodada muito complexa para a última, né, para ser a última do ano, né? Então eu vou deixar aqui por enquanto Hulk e Paulinho. Eu acho que eu vou sim com o Veiga, porque pode ser jogo do título, etc e tal. Eu gostaria muito de ir com o John Arias, tá? Se ele for pro jogo, acho que o John Arias é espetacular, tem média básica, ele tem aquelas mitadas de 9 pontos. Não tá falando que vai jogar, mas a gente vai ter a escalação, tá? E eu também gostaria muito de ir com o Alan Patrick, tá? O Alan Patrick, ele tem sim a sua média básica jogando em casa, ele é igual o Veiga e o Arrascaeta, tá? A média básica de quando não faz nada, entre aspas, faz 3,5, né? E o Botafogo, sinceramente, tá tomando gol a rodo também. Quando visitante, eu acho que o Internacional vence naturalmente esse jogo, tá? Eu gostaria de ter o Alan Patrick aqui. Mas o Arrascaeta, cara, eu confesso que eu não sei se é tão unanimidade assim, mas se você quiser, você pode ir sim com o De Arrascaeta, tá? Isso aqui seria inclusive o trio de ferro, né? Do ano, né? Mas por enquanto eu vou deixar aqui o Alan Patrick. E se o Arias realmente não for jogar, eu encaixo aqui o Arrascaeta aqui, tá? Mas vai ter várias opções, eu vou chegar nessas opções aqui. Essa aqui é só o esqueleto do time. Eu não vou abrir mão do Murilo. O Murilo é um cara que vem pegando muita média básica, vem desarmando muito, né? E o SG é provável. Não vai ter Joaquim, nem Capixaba essa rodada, então isso vai ser uma rodada difícil. E pra técnico, pessoal, eu acho que tem o Abel
o Scolari. Por enquanto eu vou deixar o Abel aqui, tá? Então, as unanimidades, assim, podemos dizer, tá? O Patrick não é tão normal, mas do meu time seriam isso aqui. Que eu estou enxergando, tá? Óbvio, você pode discordar ou não, enfim. Então, por enquanto é isso. Vamos ver depois com a escalação firme se joga, né? Esses caras aqui. Depois a gente vai mudando. Qualquer coisa a gente muda isso aqui. Bem, pessoal, indo agora para a questão de árbitro. Bem, até o momento que eu tô gravando o vídeo, ainda que eu saiba, não foi definido, tá? Os árbitros para as partidas. Então eu vou postar depois no story lá. Sei que vocês gostam disso, às vezes casa, mas ultimamente não tá batendo não, tá? Mas depois eu vou postar no story lá. Vou dar pro meu colega que tá cuidando da página, ele posta pra gente, tá? Pessoal, em questão de SG também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pra ver se vocês verem como a rodada é difícil. Tá, ó, por exemplo, o São Paulo vem segurando o SG jogando no Morumbi. 4 jogos seguidos, só que o Flamengo não cede nenhum. Né? O que mais são jogos aqui que poderiam ter SG? Putz, o Vasco jogando em casa. Né? Tomou essa piaba do Corinthians que não faz gol em ninguém. Segurou um SG só. 2. Em 5 jogos. E o Bragantino cedeu 2 aqui. De resto, nada também. Nada, né? Atlético Mineiro tirou SG de todo mundo. Sempre faz gol fora de casa. E como visitantes, o Santos cedeu 3 SGs. Então você tá pensando talvez um Fortaleza. Cuiabá também cedeu 3 SGs em 5 jogos, né? Aqui não vai valer. Bahia cedeu. Voltando aqui, desculpa, travou. O Bahia cedeu 2 SGs em 5 jogos, ou se você pegar nos últimos 3, né? Em 3 partidas. Então esse SG do Galo pode ser que aconteça. E engraçado que o Cruzeiro, que era um time que ele não conseguia fazer gol, ele fez gol, tá? Contra o Bahia, contra o Inter. Aqui foi 2-2 contra o Vasco e 1-1 no último jogo lá. Que teve defesa do Bento. E o Palmeiras, como visitante, vem tomando gol a rodo, tá? Tomou gol do Fortaleza, tá tomando gol a rodo, inclusive, só contra o Coxa, que não segurou o SG. Então, uma rodada difícil pra SG, como vocês podem ver também, né? Assim, o Corinthians, cara, o Coxa também mete gol em todo mundo, cara. Mete gol em todo mundo, praticamente. E eu sou corintiano, você confiar que na SG do Corinthians, sinceramente, não sei. O Corinthians toma gol a rodo também, todo jogo. Então, bem difícil, tá? Bem sinceramente, bem difícil essa rodada. E aí o Flamengo conquistou 3 SGs como visitante aqui, né, ó, contra o Cruzeiro, Fortaleza e América, só que o São Paulo jogando em casa, né, não costuma dar SG aqui, tá? Só esse jogo aqui que foi do Cuiabá que não teve, tá? Então, de SGs é isso, pessoal. Ó, pessoal, indo pra técnico, eu acho que você tem o Abel, pode ser o jogo do título. Eu não sei o que dá isso aqui, tá? Não sei nem sinceramente, eu não sei o time, nem que o Diniz vai pôr, então é complicado. Tanto o Diniz como o Gaúcho. Já seria um jogo complicado, naturalmente. O Vojvoda pode ser interessante caso ele vença. Inclusive, acho que o Fortaleza é favorito contra o Santos, mas esses jogos aqui, sinceramente, que estão os times desesperados para não cair, pode acontecer qualquer coisa, tá? Então é meio complicado. É complicado, sim. Tite contra o Dorival, bem complicado também esse jogo, não sei o que dá. Eu acho que Scolari é uma opção interessante correndo por fora também, tá? E talvez o Kudê. De resto eu não sei, cara. Sinceramente, Ramon Dias aqui, eu não sei. O Bragantino, na teoria, poderia ganhar do Vasco também. É difícil. Então eu acho que, na minha opinião, eu não iria muito arriscar. Eu acho que eu vou de Abel, mas você tem o Abel. Eu acho que o Tite, pra diferenciar. Opa, perdão, falei Scolari, né? Aqui é o Scolari e talvez o Tite. Se bem que eu não sei, tá? O Flamengo, junto com o Galo, um dos times que ainda, matematicamente falando, teria a chance, né, de ser campeão. Mas o jogo em si é muito difícil. O Flamengo teria que fazer 13 gols, é aquele cenário doido como eu mostrei pra vocês, né? E o São Paulo é forte no Morumbi, cara, né? O São Paulo no Morumbi é muito forte, né? É diferente dele como visitante. Então, e talvez o Kudê, tá? Eu acho que o Botafogo tá mal pra um caramba, né? E talvez o Internacional vença esse jogo. Então acho que são esses. Kudê, Scolari e o Abel, tá? Na minha opinião. E dependendo da escalação, talvez o Diniz. Até porque o Grêmio é muito ruim como visitante, tá? Mas eu não fugiria muito disso, não. Pra mim, esses são os técnicos. Eu vou de Abel nesse momento. Pessoal, indo pra goleiro, eu já vou falar de cara quais são os meus goleiros favoritos, por quê? Vocês vão ver que, cara, essa última rodada aqui, pra todas as posições, não bate quase nada. É muito difícil. Se você for até por estatística. E as coisas que são estatísticas, talvez
não sejam tão favoráveis pela rodada, até pelo contexto da rodada. Por exemplo, goleiro. Procedimento. O Bragantino cede demais, tá? Pro Vasco. Cede demais mesmo. Então o Léo Jardim seria uma opção interessante. Mas você sabe que tem o contexto do Vasco tá desesperado pra não cair. Tem cedimento pro Fábio. O Grêmio chuta muito a gol, né? Chuta muito a gol, mas ele vinha fazendo gols também. Então, jogo difícil também. Jogo difícil. O Fluminense também é um time que normalmente toma muito gol jogando em casa. Aqui não vai valer. Tem cedimento pro Rafael. O Cruzeiro, incrível que pareça, não tá segurando mais SG nenhum em casa. Aqui o João Paulo, mas aqui sinceramente, o Santos sempre toma gol, então eu não confiaria em defesa do Santos. Bahia, eu acho que isso aqui vai ser tiroteio, eu acho que vai tomar gol Bahia. O Internacional é um dos times que também sempre toma gol, normalmente, historicamente falando, né? O campeonato inteiro, em média de 5 jogos, ela tomou gol em 3 aqui, né? E por mais que o Botafogo esteja podre, ele vem fazendo gol também, né? Em 5 jogos ele fez gol em 4, então também é complicado. Deve ser tiroteio esse jogo, tipo um 2x1, um 3x1, né? Aqui eu não confiaria muito. E como visitante, pessoal, aí sim, o Santos tá chutando muito a gol e não tá conseguindo furar, né? Então, assim, o goleiro do Fortaleza pode ser uma opção estatística muito forte. O Fluminense também chuta muito a gol. O Kaique do Grêmio pode ser uma opção interessante, que você tá querendo diferenciar. Tem também cedimento pro Rossi, né? Muito chute também. E aqui casa também, o Vasco também chuta muito a gol e deve chutar muito sim, pela necessidade de ganhar, né? Tá chutando muito a gol. E o Bragantino, o Cleiton aqui, ó. É um dos times que normalmente eles não tomam muitos gols também como visitante, né? O Bragantino. Tá, então tem bastante. É assim, vocês vão ver que aparentemente parece tudo viável, né? Só que é muito difícil essa rodada. O Cruzeiro chuta muito sim a gol, tá? Historicamente falando, você sabe disso, mas antigamente ele não conseguia furar a defesa, então os goleiros mitavam contra o Cruzeiro. Mas esse jogo pode ser que aconteça isso de novo, tá? O Everton, porque o Cruzeiro, na minha opinião, não vai querer ajudar o Galo. E pode ser que ele chute uns 3, 4 vezes. Então, o Everton, eu acho que não negativa também, mesmo que tome gol. Eu não confiaria, cara. Tem o Rocher, que eu já não confio tanto. Tem cedimento do. Quer dizer, cedimento do Inter pro PR, eu não confio no Botafogo, sinceramente. E aqui o outro jogo, né? Aqui tem o Bento também, tem o cedimento do Bahia, né? O Bahia vem imitando os goleiros aqui. Como você pode ver, até o Bento que tomou gol. O Bahia em casa é o que eu comentei com vocês no ano passado. Né? O Bahia ele é muito forte quando ele joga em contra-ataque. Quando ele tem que propor, ele tem uma certa dificuldade. E o Everson é um dos goleiros que, como visitante, normalmente, cara, ele dificilmente negativa, até quando toma gol, né? O Atlético Mineiro tem uma das melhores defesas como visitante. Eu acho que, assim, os melhores goleiros, sinceramente, aí você casando com o que a gente viu de questão de chute, ó, Léo Jardim aqui, aí você tem, putz, como mandante, vocês viram que tá complicado, né? Como mandante seria só o Léo Jardim, e como visitante, aí você teria o Everton, casando com o Cruzeiro, e talvez o Everson aqui do Atlético Mineiro, né? Acho que são opções interessantes. E se você quiser, assim, muito ousado, esse goleiro do Fortaleza. Mas o Fortaleza vem tomando gol todo jogo, tá? Assim, é meio que assustador, inclusive. Eles fazem e tomam, fazem e tomam. Então, nesse momento, eu vou deixar aqui o Everson. Mas o Everton também seria uma opção interessante, muito forte. Eu vou dar uma pensada aqui. Eu confesso que eu não defini meu goleiro, uma rodada muito difícil. O Jardim também seria uma opção interessante. E eu acho que não teria hack do goleiro, né? O único hack do goleiro seria para o Everson. Então, tá? Caso eu vá de Everson, eu vou pôr o hack do goleiro aqui com o Fernando Miguel. Ou o Adriel, né? Então, mas eu acho que o Everson é muito forte pra rodada. O Everton aqui também, né? Talvez o Bento correndo por fora. E aqui já é muito arriscado, já na minha opinião, tá? É bem desespero mesmo do Santos chutando. E talvez se o Fortaleza segurasse esse G, enfim, tá? Mas vocês viram que todos os goleiros aqui têm, né, um certo sedimento, pode ser viáveis, mas assim, é roleta russa. E o Rossi também pode ser que segure, pode ser que imitasse e tal, mas eu acho que, na minha opinião, São Paulo faz gol. Esse jogo deve ser com gols, na minha opinião, tá? Então, goleiros, na minha opinião, é isso. Vou deixar por enquanto o Everson e eu vou pensar bastante a respeito se eu vou com o Everton ou não. Eu quero ver também a escalação do Cruzeiro. Pessoal, indo pro zagueiro, vocês vão ver que essa rodada, na minha opinião, é mais feeling seu de futebol, tá? Porque é o que eu comentei, né? Tem sedimento pra um, pra outro, mas assim, por exemplo, ó, o maior sedimento aqui é pra zagueiros do Vasco.
Assim, mas eu falar pra você que eu consigo confiar em. Não, não vou escalar zagueiro do Vasco. Eu, principalmente. Se você quiser fechar, beleza. Ou pôr o Maicon, né? Tem cedimento, mas assim, eu não, sinceramente, não consigo. Enfim, eu acho difícil, tá? Tem cedimento aqui pros zagueiros do São Paulo. Um Arboleda, né? O Beraldo. O Flamengo. Mas também acho que o Flamengo faz gol. O Flamengo é um dos times que sempre faz gol, como fora de casa. Atlético Mineiro é a mesma coisa que é o Hulk, né? Hulk perde bola, mas deve fazer gol no Bahia. Zagueiros do Cuiabá tem cedimento também, mas não confio. Aqui já é mais loucura, né? E aqui seria pro Joaquim. Joaquim conquista muito, mas Joaquim não vai jogar, então já esquece. Então, como mandantes, eu acho que o São Paulo, você que tá pensando no Bahia tem cedimento também, mas eu acho que tomar gol. E é engraçado, né? Que as melhores opções na rodada talvez sejam visitantes. E você que tá pensando talvez em um SG do Inter, que eu acho meio difícil, que o Internacional é um dos times que também normalmente sempre tomam gol, né? Mas talvez o Botafogo dê aquela flopada. Tem um pouco de cedimento, mas não é tanto não, tá? Mas eu acho que esse jogo vai ser com gols também. Como visitantes aqui, ó, não vai valer por esse jogo. Tem cedimento para os zagueiros do Flamengo, só que depois da última rodada que o Del Pereira, inclusive, fez uma desgraça de partida, né? Acho difícil. Tem cedimento para os zagueiros do Atlético Mineiro, que acho que começa a ficar interessante. Se jogasse o Lemos, mas acho que não, né? Eu não sei, acho que o Lemos não sei se está lesionado, não sei o que aconteceu, acho que, enfim, né, pela escalação é Rabelo, Igor Rabelo e Germerson, que eu não confio, né? Germerson gosta de fazer gol contra. Então, Rabelo, eu não iria de Germerson, eu iria de Rabelo se você quiser. Por exemplo, se você quiser de Everton no gol, aí você põe o Rabelo aqui, né? Se você não quer full Palmeiras ou full Galo, enfim, pode dar pra fazer isso. Tem cedimento sim do Bahia. Tem cedimento pro Gil aqui, mas eu como corintiano não confio na defesa do Corinthians, toma gol todo o jogo. Tem cedimento também pro Cuesta, tá? Não é muito desarme, mas tem um pouco de cedimento. Cuesta, inclusive, vem pegando bastante desarme, né? Os soldados anteriores aí. Mas não consigo confiar no Botafogo. E tem cedimento, sim, de desarmes aqui para zagueiros quando enfrentam o Cruzeiro, cara. E, assim, sinceramente, eu acho que o Murilo é uma baita opção. O Murilo, inclusive, vem pegando bastante desarme. Porque é aquela mesma ideia do Joaquim, né? Nesse esquema de 3 zagueiros aqui, o Murilo joga na ponta. Então, ele pega muita rebarba. Ó, o Piquerez até sumiu aqui. Ele pega muita rebarba aqui, né? O Piquerez saiu mancando no último jogo. Não deve jogar, inclusive, se confirmar. Vamos ver depois. Porque ele pega rebarba aqui. Igual o Joaquim no Santos. O Joaquim joga de zagueiro lateral. Então, ele pega muito desarme também. Então, por isso que o Murilo tá pegando bastante desarme. Né? Ele deve bater, inclusive, Murilo, lado direito. Não sei se esses caboclos tem X1. Acho que não. Nossa, complicado essa zaga aqui, viu? Do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro. Enfim. Então, para zagueiros, vocês viram que tem cedimento também pro Palmeiras. Aqui, esses daqui é cedimento de um só, né? Dois, já não é muita coisa, sinceramente. Não é tanta abundância assim. O engraçado é que o Atlético Paranaense vem conquistando bastante, né? Com o Kaká, mas assim, toma gol também todo jogo. Então, aí o Thiago Heleno pegou muito aqui. Então, difícil, sinceramente. Eu acho bem. Como mandante seria o quê? Talvez os zagueiros do Vasco, mas eu não consigo confiar, eu não consigo recomendar pra vocês zagueiros do Vasco. São Paulo, né? Teria aqui Arboleda e tal. Acho que se você quer de Arboleda ou Veraldo, pode ser. Mas eu acho que deve tomar gol, porque o Flamengo é um dos times igual o Atlético Mineiro que mete gol todo o jogo como visitante. E como visitante, você tem aí sim, você pode, em questão de média de zagueiros, né? Eu sei que eu falei do Gil e tal, mas tem o Veríssimo. Mas o Veríssimo não joga, tá? Vai desfalcar o Corinthians. Foi expulso contra o Internacional, então tem mais essa agora. Vai jogar uma dupla de zaga bem Chernobyl aí da zaga do Corinthians. Deve tomar gol. Então, talvez um zagueiro aqui do Galo e do Palmeiras. Eu acho que essa rodada a gente vai ter que ir mais no cartola raiz mesmo, sabe? Escalar na base do feeling, do que você acha que vai acontecer de futebol. Eu tava pensando em dobrar, sinceramente. Eu tava pensando em dobrar a zaga do Palmeiras. Tô falando sério, tava pensando em dobrar a zaga do Palmeiras, porque eu acho que eles se recuperam. E tem questão de bola parada também, às vezes eles vão muito para a área, pode ser que faça gol. Então nesse momento eu vou fazer Murilo e Gomes, mas eu não sei, tá? Confesso que eu não sei esse meu outro zagueiro aqui também, tô em dúvida. Tô muito em dúvida, vamos esperar mais notícias até o fechado do mercado. Mas zagueiros, na minha opinião, são essas opções que a gente viu aqui. Pessoal, vamos falar agora de laterais, tá? Olha,
O Piquerez tá provável que ainda, mas a gente vai ter que ver se realmente vai jogar, porque acabou de sair no Joga 10 News que ele não jogaria. E eu confesso que eu confio mais no Joga 10 News do que no próprio Cartola em si. Mas eu acho que assim, seria Marlon. Mesmo que tome gol, eu acho que ele vai pontuar. O Ayrton Lucas é sempre uma boa opção, né? Só que tem jogo difícil também. Piquerez, enfim, o Pacheco. Isso aqui eu não sei se é verdade que vai jogar, mas deve tomar gol. Luan Cândido estão contra o Inter, contra o Vasco, desculpa. Tem o próprio Mike também, enfim. E o Bustos acho que é uma opção interessante também. Eu acho que não fugiria muito disso, tá? Tem os laterais do Vasco, só que eu sinceramente não consigo confiar. E acabou, cara. Lateral muito difícil pra rodada. Difícil mesmo, vocês vão ver agora por quê. E não tem o Capixaba, né? Então, assim. E Marcelo a gente não sabe se joga, mas deve tomar gol. E a minutagem não sei do Marcelo. Também não sei se a minutagem vai ser tão alta assim. Daria pra usar hack do lateral, tá? De Capixaba com mais um. A verdade é essa. Você põe o Capixaba e põe um outro aqui. Mas enfim, eu não vou fazer isso por enquanto. Não vou fazer isso aqui. A gente vai primeiro montar as opções. Ó, agora vamos pra cedimento. Na minha opinião, os melhores laterais pra rodada são os que a gente viu aqui. Aí que tá. Vocês vão ver como é difícil. Ó, de cedimento de desarme, o time que mais cede é o Flamengo. Porque o Luiz Araújo dá muito X1. Então Caio Paulista aqui pode ser bom. Se segura esse G, pega desarme, show de bola. Mas eu acho que o Flamengo faz gol. Eu sinceramente acho que o Flamengo faz gol. Mas assim, estatisticamente falando, é a melhor opção, tá? É a melhor opção pra rodada. Só que laterais esquerdos que enfrentaram o Flamengo, ninguém... o pessoal só pegou o desarme e travou em 5, né? Então assim, tem o Caio Paulista, né? Eu não vou recomendar de verdade, eu não vou recomendar as laterais do Bahia, acho que não tem como. O Marlon tem um cedimento mais ou menos, né? De 3 aqui, ó. Quase por jogo. Aqui já não cedia muito, então tem cedimento sim pro Marlon também. O Grêmio já é mais ou menos. Então aqui você viu que aqui já não tem cedimento quase nada, para desarme, né? Para desarme. Vamos ver os visitantes aqui. Aí tem cedimento pro Hugo, se jogasse, né? O Internacional. Mas na minha opinião, acho que o Internacional deve fazer gol. Olha só, tinha cedimento pro Capixaba, mas Capixaba não vai jogar, mas vai jogar o Luan Cândido. O Luan Cândido sempre foi bom pra Cartola também, tá? Mas é aquela coisa, esse jogo é difícil. Jogo bem difícil também, não sei o que dá aqui. Coxa sempre cede pra lateral esquerdo. Monstro, muito desarme. Mas eu não consigo confiar nem em Matheus Bidu, nem em Fábio Santos. E o Santos vem cedendo um pouquinho pro lado esquerdo aqui, mas depende muito também. Aqui já não cedeu nada, então assim, é Bruno Pacheco, né? Tinha Bruno Pacheco aqui. Olha, difícil. Ó, e pro Piquerez, o Vanderlan tem nada, cara. Não tem nada de cedimento pro lado esquerdo, tá? Nada, 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 nada. Se você fosse escalar eles, ia ser mais pelo jogador ser bom, né? Tem potencial de assistência, etc e tal. E aqui, o São Paulo pro Ayrton Lucas, né? Tem um pouco de cedimento, sim, tá? Só que é aquela coisa, né? Que o São Paulo normalmente faz gol em casa. Normalmente faz gol, tá? Então, bem, Ayrton Lucas é uma opção interessante, sim, se você pensar no jogador, o jogador em si ser bom. Mas vocês viram que tá bem difícil, né? Cedimento pro lado da lateral direito, ó. Lateral do Cuiabá, que eu não consigo recomendar pra vocês. Talvez o William aqui. Também. William e Marlon praticamente empatados tecnicamente. Teria pro Mita Rodrigues. Vinha fazendo gol, inclusive, né? Se você quiser diferenciar, pode ser que dê certo. Cara, muito complicado o lateral. O Bustos. Ó, desarme não tem já cedimento. Mas os laterais que vinham enfrentando... Laterais direitos que vinham enfrentando... Aqui o Paulo Henrique meteu o gol, por isso que ele imitou. Vamos ver como visitante. Lateral direito. Sarabia. Tem cedimento... Não, é tudo pouco também, como vocês podem ver, tá vendo? Tudo pouco. Então, assim... Essa rodada, cara, é difícil. Muito difícil. Acho que, sinceramente, você tem que escalar mais pelo que o jogador é em si do que... Enfim, dado estatístico é pra ajudar, sim, mas talvez seja segundo plano, porque a última rodada, eu confesso pra vocês que é sempre muito doida, né? Quando tem principalmente times que estão aí pra não cair ou não, etc e tal. Muito difícil, minha dupla. Eu não sei, minha dupla. Eu confesso que não sei direito a minha dupla de lateral. Daria pra você fazer isso aqui, inclusive, tá?
Mesmo que tome gol, o Marlon vai, eu acho que vai pontuar. Jogando em casa, ele nunca é negativo. Piquerez era uma opção muito sólida, mas talvez não jogue. Complicado. Eu vou deixar por enquanto assim. Por enquanto eu vou deixar assim. Mas eu não sei, eu confesso pra vocês, eu não sei a minha dupla de laterais, tá? Não sei. Eu vou estudar a rodada. A gente vai ter mais notícias até quarta, né? Quarta, 9 horas praticamente. Mas por enquanto eu vou deixar assim, mas assim. Mais difícil, tá? Se tivesse um Rubens, pelo menos, né? Mas o Rubens nem é mais titular no Galo, infelizmente. Muito difícil. Rodada muito difícil pra lateral. Dá até vontade de brincadeira. Não vou falar que pra jogar sem lateral, mas. Tá lá, não tem nem Rubens, inclusive, tá? Então. Nem pro Arana, aí. Tem nada. Nada, nada, nada. Então, por enquanto eu vou deixar assim, tá? Mas vocês viram o seu sedimento. Os times que tem sedimento não casam muito, talvez, né? Com o jogo que é favorito e vice-versa, tá? Vou deixar assim por enquanto. Depois a gente vai ver o que a gente faz aqui. Pessoal, vamos falar de meio-campistas, cara. Assim, se for fazer o padrão, é Veiga, Rascaeta e Arias. Essa é a verdade, tá? Agora, assim, eu não sei se o Arias joga. Eu, acho, não sei, eu gostaria muito que jogasse o Arias. Gostaria muito que jogasse o de um Arias. Porém, não tá provável aqui. Mas a gente vai ter escalação. Caso o Arias não jogar, eu confesso que eu acho que eu vou de Alan Patrick, tá? Ó, os meias que eu acho interessantes pra rodada. Eu acho que Alan Patrick é interessante, tá bom? Eu acho que os meias do Fortaleza são interessantes. Eu acho que o Santos vai tomar contra-ataque. Eu acho que vai tomar gol, cara. Pikachu essa rodada é interessante. Eu acho que deve ter contra-ataque. Esses dois jogos aqui foi que ele limitou como visitante, tá? O Caleb pode ser interessante em questão de média básica, mas gol, assistência, cadê o Caleb? Ih, o Caleb não vai jogar. Não, o Caleb tá aqui, ó. Caleb, tá? Essa opção interessante pra rodada. O próprio Zé Rafael, que tá mitando, né? Rodada a rodada aí. Tá indo muito bem. Maurício, né? Eu acho que você tem que pensar mais agora no que os caras podem entregar. O Tassiano, talvez, pensando no Galo. Né? Agora, o Ranielli pensando em talvez desarme, mas enfim. Então, assim, e óbvio, né? De Rascaeta é o arroz com feijão bem feito, né? Eu acho que eu vou deixar por enquanto assim. Vou deixar com o John Arias. Mas só se ele jogar. Senão eu mudo aqui. Um dos dois aqui para Alan Patrick, tá? Que eu queria de Alan Patrick, você me sabe. Mas vou mostrar pra vocês aqui em questão de desarme, né? Dos volantões, que normalmente é o que bate. Os times que mais cedem desarme é o Fortaleza aqui. Tem cedimento também pra volantes Flamengo, mas o São Paulo não tem muito volante que pega desarme, é bom pra cartola. O Paranense já vem cedendo, né? Em alguns jogos vem cedendo bastante. Então, assim, se você for pensar no Ranielli, talvez fosse interessante. E não tem, assim, né? Desarme aqui. O Zarate mitou. Difícil, tá? Isso é bem sério, vai ser difícil. E como visitantes, aí sim, tem cedimento muito desarme pro Zé Rafael, por isso que eu acho que é uma opção interessante pra rodada. O Eric mitou da passada, inclusive. Rodadas anteriores, né? Deu assistência e 5 desarmes. Não vai valer. Difícil. Como vocês estão vendo, é difícil. Até pra escalar volante, tá? Você que não gosta de meias, você querer um volante. Difícil. Nem a pontuação é tão forte assim. Conquistados. Vila Sante. É, Vila Sante fora de casa tá vindo melhor. Só que o Fluminense cede tanto assim. Estavam pegando pontuações, sim. É, Vila Sante pode ser uma opção interessante também, tá? Contra o Fluminense. Eu acho que as opções são essas, cara. Eu acho que assim, de volantes é Ranielli, Vila Sante, né? Zé Rafael. Raniel, já falei Ranielli. E tem o próprio Jean Lucas aqui, né? Se você for pensar em volantão do Santos. Mas pra meias, pra pontuar, cara, é o padrão, né? Arrascaeta, Veiga, Alan Patrick, John Arias, né? Inclusive, isso aqui, por isso que eu falo que o John Arias seria espetacular, porque fora as mitadas do John Arias, o Grêmio é um dos times que estavam cedendo muito, né? Cedendo muito. E o Corinthians também, como no meio aqui. Mas enfim, enfim, eu não. Aqueles Marcelino Moreno e Sebastião Gomes, etc e tal, eu acho que aí já é muita aposta, tá? Por isso que eu falo que o John Arias ia ser espetacular, ó. Até excedimento de desarme pra meia, cara. O John Arias normalmente tem média básica, pega desarme, chuta muito a gol, participa né, de assistência e tal.
Então ia ser espetacular se o Diário jogasse. Mas a gente não sabe se vai jogar, tá? Então, apenas recapitulando. Se você for fazer esse trio de ferro aqui, show de bola. Se você não, se o Arias não jogar, você tem as opções aqui dos volantes, Raniel, Zé Rafael, o próprio Tassiano talvez. Nunca não confio nesse cara. Maurício, Alan Patrick, né? Jean Lucas, Vila Sante. Vocês viram que tem várias opções. E pensando que em um cenário que o Santos talvez tome gol, porque vai jogar, talvez fique muito aberto e toma sempre gol o Santos. Pikachu ou Caleb, tá? Pikachu ou Caleb. Pode ser forte isso aqui. Pode ser forte mesmo. Como visitantes, inclusive, o Santos. Aí é mais ou menos, né? Questão de desarme aqui. Bem pouco. Média de pontuação. Ó, Santos vinha tomando, ó, mitou de um Arias. Alisson foi mais ou menos também. Então é interessante sim, tá? Você, por exemplo, não tá confiante. Falei, cara, acho que eu não, nem Veiga nem Arrascaeta são tão unânimes essa rodada. Você podia fazer uma coisa doida aqui, né? Um Caleb, por exemplo, Alan Patrick, Pikachu. Ou um Arias, que se jogar. É forte, tá? Forte isso aqui. Bem forte. Você foge do arroz com feijão do pessoal e tem potencial de gol assistência, média básica, gol assistência aqui, tá? É bem forte. Mas eu vou deixar, como vocês viram, por enquanto eu vou deixar o trio de ferro aqui nesse momento, tá? Depois eu vejo. Eu tô querendo ainda encaixar o Alan Patrick de alguma forma nesse time aqui, tá bom? Então os meias pra mim são essas opções. Pessoal, e chegando agora no ataque, né? Vocês vão ver que é complicado, soldado, ataque. Porque, por exemplo, até pra dobra Hulk e Paulinho, o Bahia não cede tanto assim. Não cede quase nada, na verdade, né? Como vocês podem ver aqui, o Canóbio foi bem. Davinho meteu gol e tal, mesmo naquele 3-0. Então eu entendo você, caso você não queira dobrar, tá? Até porque, mas assim, aí tem a contrapartida, né? Que o Atlético Mineiro conquista muito fora de casa, né? Hulk e Paulinho. Conquistam muito mesmo jogando fora de casa, tá? E desses times aqui, inclusive, quando a dobra Hulk e Paulinho funcionou, Palmeiras não cede em casa, Bragantino não cede e nem Flamengo cedia. E mesmo assim esses caras fizeram gol. E assim, pelo cenário que o Bahia tem que se expor, porque ele precisa ganhar, senão ele cai, eu acho que vai ter espaço. Então eu vou por causa disso, tá? Mas se for procedimento, não seria lógico dobrar. A verdade é essa, tá? Curitiba é aquela coisa, sempre tomar gol, né? Tiquinho, inclusive, fez gol de pênalti aqui. Então, se você estiver pensando num Romerinho aí, ou um Yuri Alberto, se você for com algum atacante do Corinthians, eu acho que eu iria de Romero, tá? Não iria de Yuri Alberto, não. Olha que doideira. O São Paulo. Ah, não, aqui. São Paulo não cede nada para atacantes do Flamengo, esse procedimento. Mas o Flamengo também é um time que um dos times que mais conquistam como visitante. Pode ser que saia um golzinho do Pedro, Cebolinha, né? Cruzeiro não tem também muito cedimento para atacantes, é aquela coisa. Cara, é tudo encavalado, como você pode ver. Não é muita coisa. Internacional não tomou gol nos últimos dois jogos aqui. E, enfim. Aí casa também que o Botafogo tá uma desgraça. Você que tá pensando em Chiquinho Soares, eu acho que seria uma aposta. Mas Chiquinho Soares tá saindo também. Aí vem a questão, né? Você quer Luiz Soares, aí eu acho legal. O Fluminense vem tomando gol, sim. Né? E o Luiz Soares é um monstro de cartosa, sabem disso. Inclusive, até como fora de casa, ultimamente ele vem pontuando, né? Tendo média básica e tal, né? Vamos pegar o Luiz Soares aqui, ó. Contra o 3-0 do Galo, ele conseguiu, acertou a trave e tal, fez 5,5 de média básica. O Soares mitou. Eu tô quase querendo de Soares saudada, viu? Enfim, aqui foi mal. E pensando como mandantes, aí sim tem o Germancano, ou o Keno, né? Também John Kennedy, caso jogasse, mas acho que não joga. Eu acho que não joga essa partida. Não começa jogando. Tá Keno e Cano, tá? Então tem o Germancano, mas eu não confio, confesso que não confio tanto no Cano no Cartola esse ano, mas tem sedimento sim. O Grêmio é um dos times que mais tomam gol como visitante. Palmeiras, engraçado, né? Ele vem tomando muito gol como visitante, tá vendo? Muito gol mesmo, tirando coxa. Mas talvez o contexto da partida do Cruzeiro, esse jogo, não seja tão salseiro assim, tá? Mas eu também não conseguiria confiar em atacantes do Cruzeiro, mas se você quiser era o Bruno Rodrigues. Mas eu não consigo confiar em atacantes do Cruzeiro. Eu tenho o Germancano contra o Grêmio. Fortaleza vinha cedendo, só que aí é o problema, né? O Marcos Leonardo, ele é reserva hoje, né? Não joga. Então,
quem que seria do Santos aqui? Soteldo? Júnior Furk? Eu não sei nem quem que... o Júlio Furks, eu acho que vai jogar, né? Então, também é difícil. Soteldo e Furks aqui. Marcos Sonar deve entrar no segundo tempo. Aí tem a minha dúvida, eu confesso, aí vem. O Botafogo vem tomando gol como visitante, né? Vem tomando gol como visitante. Assim, vem tomando gol todo o jogo, na verdade. E tem o Ener Valencia jogando em casa, no Internacional. Eu acho que o Internacional ganha esse jogo. Vou ser bem sério pra você, eu acho que ganha. Só que o Ener Valencia não tá passando muita confiança também. Então, assim, a minha dúvida hoje é mais o Ener Valencia ou o Soares aqui. Ou o Germancano, né? Tem 3 atacantes, eu acho que bem favoráveis aqui. E você que perguntou do Verratti, o Bragantino não é de... Aqui foi gol de pênalti, tá? Pênalti bem tonto marcado, inclusive. O Bragantino não é um time que, como você pode ver, toma goleada não, cara. No máximo ele toma um gol só. Então, se você for de Verratti, você tem que ser cirúrgico. Tipo, o Verratti meteu o gol, salvou o Vasco, né, de uma possível rebaixamento e tal, e é isso aí, né? Ah, mas o Verratti vem brocando, isso é verdade. Só que o América cede muito. O Corinthians tomou 2 gols, um foi do Verratti, isso é verdade, né? Então, difícil, porque assim, se você for pensar que você vai dobrar o Hulk e Paulinho, você tem o Luizito Soares, que é muito forte. Você tem o Verratti, que vocês viram aqui. É mais pelo contexto que o Vasco tá desesperado. Tem o Germancano, mas eu não confio muito. Realmente eu não confio tanto em Germancano. Pra Cartola. Marcos Leonardo não deve nem jogar como os caras filha da puta aqui, né? E o Yuri Alberto, que deve imitar, mas ninguém vai escalar. O Valência, né? Canóbio, o Vitor Roque, eu acho que podem. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aí o sedimento é aquele meio de novo, né? É você que tá pensando aqui em Canóbio ou Vitor Roque, pode ser que funcione, tá? Pode ser que funcione. Tava metendo gol, mas não é nada monstruoso também, né? Você vê que é tudo empatado tecnicamente, né? Então, cara, complicado. Lucero pode ser que faça gol em contra-ataque contra o Santos, mas o cedimento também não é nada, 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 nada. Então, assim, muito difícil o terceiro atacante, cara. Muito difícil mesmo. Nesse momento eu vou deixar o Luizito aqui. Eu vou pensar, tá? E vou deixar meu capitão, o Hulk. Então, por enquanto, meu time é esse, mas eu confesso que eu tenho dúvidas aqui, né? Se o Arias jogar, ele é mais unânime. Eu não tiro isso aqui, é mais unânime que o De Rascaeta, inclusive. Eu rodaria, por exemplo, o De Rascaeta entraria até um Alan Patrick. Eu acho que eu vou dobrar a minha zaga, Murilo e Gomes. E os meus laterais eu não faço a mínima ideia. E no meu gol eu acho que eu vou de Everson. Porque se eu for. Se eu fosse de Everton aqui, aí começa a fechar muito Palmeiras, né? Começa a virar time meio tiro curto. Se bem que é justificável essa rodada, pode ser que funcionasse, né? Mas começa a ficar meio complicado, cara. De verdade, começa a ficar meio difícil. Mas enfim, eu vou deixar daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Então, assim, eu tenho dúvida ainda no meu gol. Vai ficar entre o Everton e o Everson. Meus 2 laterais eu tenho dúvida. Vou deixar o Luan Cândido por enquanto, tá? Com o Marlon. Volta de Arrascaeta aqui, mas pode entrar o Alan Patrick. E o meu terceiro atacante eu vou pensar. Vou pensar mesmo. Vou pensar. Talvez até quarta mude muito a escalação dos times, né? Com notícias e tal. Aqui prováveis escalações, né? Então, vamos ver, tá? Por exemplo, se jogasse o John Arias aqui, eu acho que ficaria já forte o Germancano. Eu acho que ficaria forte, porque tem mais que poder de criação aqui. Aí pode ser que eu entrasse com o Germancano, meu terceiro atacante. Mas enfim, por enquanto esse é meu time. Eu vou fazer um banco aqui só pra finalizar. Põe o Zé Rafael. Deve ter sedimento. Zé Rafael, inclusive, é uma opção forte. Põe a Arboleda. Cacete. Põe o Caio Paulista, perdão. Põe o Caio Paulista, tem sedimento de desarme. Não deve negativar. E no gol. Caramba. Põe um Clayton aqui. Bem usado. Tá, então assim, por enquanto esse é meu time. Vocês viram as dúvidas que eu comentei. Eu vou estudar bem. A gente tem 2 dias aí. Vai fechar o mercado 9h30 da noite de quarta, tá? Então pode ser que nesses 2 dias aqui mude muita coisa, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Esse é o vídeo da última rodada. Espero que tenha ajudado você, né? E você... eu lembrei. Antes de terminar o vídeo, você está me perguntando, né? Eu quero fechar um time. Quem que você recomenda? Cara, eu acho que o Palmeiras dá pra fechar. O Galo.
tá? Bragantino e Fortaleza, eu acho que essas são as opções, sendo bem sério. Ah, mas e o Flamengo? Cara, eu não sei, eu tô com... Eu feeling meu, tá? Futebolístico, eu acho que esse jogo é tiroteio. Eu acho que é 1 a 1, um 2 a 1 pra um dos times, eu acho que sai gol, tá? Então, mas eu acho que Palmeiras e... Mesmo o Bahia precisando, vocês viram que historicamente falando, o Bahia vem tropeçando em casa, né? Todas as vezes o Bahia jogou em casa precisava vencer. E ele foi goleado pelo... O Bahia foi goleado pelo Cuiabá. Não conseguiu ganhar do São Paulo, que é um péssimo visitante. Foi a primeira vitória do São Paulo no campeonato, né? Aqui também já foi só um. Então, assim, eu acho que. Eu, sinceramente, eu acho que eu pegaria ou Palmeiras, ou Galo, Fortaleza aqui. Poendo muito por fora, né? O Atlético, tá? E, sim, Flamengo, mas eu acho que esse jogo em si é difícil, tá? E tem, sim, a questão do Bragantino, mas eu acho que aqui sai gol. Tá? Acho que sai gol. Tá? Então acho que se você vai fechar um time pra você tirar muito ponto da última rodada, são esses times. Aí é mais feeling, sinceramente. E você tem que ter feeling também da questão do seu líder, né? Faz quanto que você tá atrás e fala, porra, o cara, eu tenho certeza que ele vai fechar Palmeiras. Então talvez você feche Atlético Mineiro, né? Pra você diferenciar do cara. Aí você. É questão de 0-1. Se o Palmeiras toma gol e se o Galo não toma, você tira 25 pontos. E vice-versa. Então, assim, tem isso também, tá? Então, esse é o vídeo da última rodada. Espero que a gente tenha ajudado vocês no retorno. A gente pede até desculpa, né? Que foi meio transtornado o último mês aqui. A gente estava bem corrido, né? Com trabalho e os problemas familiares que a gente teve aqui. Mas espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês, tá? Nesse retorno. E próximo ano a gente deve cobrir o ano inteiro o Cartola, tá? Bem, muito obrigado, pessoal, e valeu!